Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus. Que alegria. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp perguntando que horário ia ser a live e alguns amigos entrando aqui. E isso é muito legal porque quando a gente fala de propósito, né, a gente fala sobre isso, né? Quantas vezes a gente não tenta começar a falar do Evangelho, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, e a gente começa a, a pensar de algumas vertentes do Evangelho, querendo alcançar, falar e ser ouvido por muita gente, quando na verdade o Senhor nos chama a falar para uma, duas pessoas. Eu quero ser categórico aqui em falar de propósito. E quando nós falarmos de propósito, né, nós precisamos sempre estar atentos ao que Deus está fazendo no nosso meio, porque nos foi vendida uma ideia de que durante muito tempo cumprir o evangelho, cumprir o propósito era falar a muitas pessoas, era cumprir missões na África, era fazer grandes acontecimentos, mas a verdade é que o propósito de Deus para nós é cumprir o Evangelho, é cumprir com a nossa vocação, o nosso chamado nos ambientes que nós estivermos. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco. O horário que deu para fazer esse encontro com vocês, esse encontro aqui comigo mesmo, foi às 6 da manhã. E isso nos desafia. Primeiro, te desafiou a acordar cedo aí para de alguma forma você foi tocado para estar aqui comigo. Eu agradeço aos meus amigos, a querido Gabi, a Stephanie está aqui junto, a Aninha também, muito feliz de estar com vocês, de estar aqui. Além de todo mundo que vai ver depois, porque eu também não sou bobo, né? E eu vou gravar isso para depois jogar na outra rede social. Mas eu quero, com muita alegria no coração, dizer que o Senhor está fazendo grandes coisas. Essas coisas novas, elas precisam ser potencializadas. Eu quero muito continuar sendo um instrumento de Deus para a tua vida. E eu acho muito bacana que muita gente prova para si mesmo uma coisa, né? Eu estou focado em mim, eu estou levando a minha vida a sério, porque primeiro é normal ter dúvida em relação a muita coisa, e sobre o propósito não é diferente. Sobre a nossa vida com Deus não é diferente, mas quando a gente carrega algo que é não só único, mas é especial, quando eu carrego esse senso, esse dever comigo mesmo de que eu estou em uma terra e de que eu preciso fazer algo e que eu preciso me posicionar de uma forma. Isso mostra para mim, isso mostra através da sua dúvida, que você já despertou para algo maior, já despertou para um propósito que não vem de você mesmo, mas um propósito que ele manifesta a fé, e essa fé que nos alcançou, ela por si só já é suficiente para que a gente mostre Cristo para as outras pessoas, simplesmente por questionar, simplesmente por não aceitar a vida como somente uma sobrevivência, a vida como somente mais um momento em que nós caminhamos, mais um momento em que nós simplesmente continuamos a executar tarefas diariamente, quase que como máquinas. Mas eu travou aqui de alguma coisa, mas eu quero contigo me alegrar que Deus ele tem despertado meu coração no que diz respeito a não executar tarefas simplesmente por executar, simplesmente por continuar uma segregação de função, onde eu sou um pai, onde eu sou um trabalhador, onde eu sou um esposo, e essa segregação das funções ela me toma tanto tempo a ponto de que muitas vezes o meu propósito ele se perca no dia a dia. Eu sou extremamente intencional quando acordo, quando tenho momentos importantes do dia, e sempre procuro manifestar a fé de uma maneira simples e objetiva a todos que estiverem ao meu redor. Mas nós somos extremamente falhos, e por mais que seja um jargão e quase que uma narrativa popular, as pessoas elas muito mais olham as nossas falhas do que os nossos acertos.
E isso não é algo exclusivo das pessoas que nos assistem ou das pessoas que acompanham a nossa vida, mas isso é algo que modela nós mesmos. Eu, normalmente, sou extremamente rigoroso comigo, então eu olho muito mais os meus erros do que os meus acertos. E a grande maioria das vezes é que nós temos momentos do dia em que erramos, mas nós temos um longo período do dia em que nós estamos acertando. Só que aí começa um problema, meio que um problema real que nos acompanha diariamente, que é buscar o propósito, mas fazer a pergunta errada. Eu pergunto qual é o meu propósito, e essa é uma pergunta que eu acho que todo crente já fez, que todo mundo que já teve alguma conexão com Deus já fez, como que se o propósito fosse uma simples resposta de um dia vai aparecer um letreiro no céu, sei lá, de fogo, ou um letreiro, sei lá, vai aparecer de alguma forma, vai vir um cartaz, um outdoor, um banner que vai dizer, ó, Lucas, esse é o teu propósito. E enquanto espera ou esperam essa resposta, vai negligenciando ou nós vamos perdendo um pouco da visão do que já está diante dos meus olhos. E esse trabalho vira só um trabalho, essa vida ela vira só uma vida, o relacionamento ele vira só uma rotina e o dia ele virou uma sobrevivência de novo. A Bíblia ela mostra que Moisés ele ficou 40 anos cuidando das ovelhas. Davi ele estava tocando harpa para um rei perturbado. Meu Deus. José estava na prisão, Daniel estava na Babilônia. Nenhum deles estava no lugar que escolheu, mas todos eles foram fiéis exatamente onde eles estavam. Só que aí é algo que precisa ser muito vivo dentro de nós e uma pergunta que ela precisa ser feita por você, por mim, né? Você já sentiu que está no lugar errado, que está esperando, que sentiu num lugar errado, esperando o lugar certo aparecer? Parece que está naquela oportunidade de trabalho, dizendo, não, mas eu preciso estar em outro lugar, num relacionamento, em qualquer que seja a ocasião, esperando, ó, eu preciso. Isso tem acontecido muito com o cristão moderno, né? Parece que não se encaixa mais naquela comunidade local e sente que está em um lugar errado, esperando o lugar certo, quando na verdade Deus já tem os seus propósitos para que você execute a sua vida, execute a sua fé dentro desse ambiente. Então, eu quero propor aqui uma definição diferente de propósito. Propósito não é o que você faz. Propósito é como eu faço. Como que eu executo tal tarefa, para quem que eu faço e por que eu faço. Então, como você faz, com quem você faz, para quem você faz e por que você faz. Esses dois homens podem ter, vamos pensar nisso, dois homens têm o mesmo emprego, mas os propósitos são completamente diferentes. Um está ali só pelo salário e o outro está ali porque entendeu que foi enviado. A diferença, ela não é o cargo, a diferença é a consciência. É como que eu me estabeleço diante da oportunidade que tenho. E quando a gente entende que está sendo enviado, algumas coisas elas mudam. A mesa de trabalho, ela vira um ambiente de adoração. A conversa, ela vira uma missão. O cliente, e cliente difícil, eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que trabalha tem aquele momento do trabalho que é extremamente difícil, né? Mas sabe aquele momento de trabalho que é muito difícil? Vira uma oportunidade de você agir com graça, com amor. O cenário, ele não vai mudar para todas as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que vivem os mesmos ambientes que a gente. O que muda é a nossa consciência. A consciência muda e muda tudo. Muda tudo porque se eu me estabeleço através de uma caminhada de fé, então as coisas elas deixam simplesmente de serem naturais e aquilo que é natural já se tornou espiritual. Mas no seu dia a dia aí, eu quero te ajudar a entender um pouco desse propósito que já está aí. Então, tenta parar de olhar para tudo como se fosse a necessidade de uma grande revelação. Ah, um anjo tem que aparecer aqui agora. Eu preciso ver pó de ouro na minha mesa do trabalho para que as coisas aconteçam. Tenta ver algo simplesmente com mais amor. Tenta pensar que você pode ser o bom samaritano que está vendo alguém atirado no chão e pode ajudar, pode resolver.
pode ser alguém que vai fazer diferença. Isso pode te gastar tempo, isso pode te gastar um pouco de recurso, isso pode te fazer gastar um pouco mais de paciência. Mas quando nós estabelecemos a fé em nós mesmos, esse propósito ele para de ser um propósito super espiritual, ele passa a ser um propósito onde dentro do meu cotidiano, dentro da minha vida normal, eu consigo exercer a fé. Então, o convite não é para que você seja um exímio trabalhador e dê 1.000.000%. Isso é algo natural e você fazendo isso vai ser melhor para a sua vida. Mas ver Deus nisso é algo extremamente lindo. Porque se eu vejo a fé não só como um ambiente espiritual, como um ambiente onde as coisas elas acontecem espiritualmente, mas eu vejo a fé como algo que pode estabelecer os meus dias, a fé como pode estabelecer a minha essência no viver a vida, então isso se torna ainda mais lindo, porque no meu ambiente de trabalho eu sou alguém que manifesta Deus, eu sou alguém que manifesta Cristo. A grande chave de mudança aqui no propósito é desmistificando aquela dúvida. Eu tenho um chamado. Todo mundo já se perguntou, ou a grande maioria das pessoas às vezes até tem dúvida sobre qual é o seu chamado. O meu chamado é ir para a África. O meu chamado. E no meio do caminho, tanta dúvida fez as pessoas se perderem. Cara, o teu chamado ele começou de uma maneira simples a ser alguém que ama no trabalho, a ser alguém que ama dentro de casa, que tem paciência com os filhos, a ser alguém que consegue se estabelecer na sua comunidade de fé e pensar diferente. Eu vou amar quem me fez mal, eu vou amar quem falou mal de mim, eu vou orar por quem de repente não foi tão zeloso nas palavras comigo, eu vou estabelecer a fé. E assim, tem para mim 3 sinais das pessoas que elas deixaram, né, de viver ou que estão vivendo o propósito. Vamos primeiro nesses 3 sinais de quem está vivendo. Você acorda, faz as mesmas coisas, vai dormir sem intenção, não tem presença para nada. Eu não estou falando nem da presença de Deus, estou falando da sua presença mesmo. Ligou o piloto automático, o botãozinho do clique lá, do Adam Sandler. O dia passa, você sabe que você não sabe o que aconteceu, só viveu a rotina e uma ausência profunda. Isso não tem propósito. Isso não tem intencionalidade em nada. Agora, um segundo momento é você está comparando seus processos, comparando com o resultado das outras pessoas e você olha para onde o outro chega sem nem mesmo ver tudo aquilo que ele passou e atravessou. O seu próprio processo parece não ter mais sentido porque você está olhando para o outro. José não sabia que a prisão levaria ele para o palácio. E a tua prisão pode estar te levando para o teu palácio. O teu peixe pode estar te levando para cumprir o teu propósito em Nínive. Ele foi fiel sem ver o fim. Mas e você? Às vezes a gente fica esperando uma vontade de agir com excelência e a grande loucura da fé é que propósito não é movido. O combustível do propósito não é motivação, é decisão. Você não espera sentir vontade de ser fiel, você decide ser fiel e então essa emoção ela vem com a obediência, as coisas elas começam a acontecer com a obediência e não é antes. Então, alguém que está andando no piloto automático, alguém que está comparando seus processos e alguém que espera sentir vontade não cumpre propósito. Vontade dá e passa. Isso é a coisa mais certa do mundo. Mas como que eu devo viver? Enviado. Alguém que percebeu o propósito. Em primeiro lugar, eu tenho intenção. Eu começo com intenção. Antes de que eu saia da cama, eu já pergunto: por que eu fui colocado aqui hoje? Por que as coisas elas estão acontecendo na minha vida? Eu não preciso não precisa ser uma oração de 30 minutos, uma longa, extensa lista de oração e fé. Não, eu preciso de uma motivação simples, de dobrar o meu joelho e dizer: Deus, eu só quero viver intencionalmente. Eu coloco intenção no meu dia. Antes dessa rotina me engolir, antes das crianças chegarem pedindo comida, antes do meu trabalho eu ver as minhas métricas, eu ver o CPA, eu ver tudo que está acontecendo, antes de tudo isso acontecer, eu tenho intenção, eu vou amar, eu vou dar o meu melhor bom dia.
Eu vou chegar para a pessoa que me fez mal, eu vou dizer que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe o teu dia. Eu vou ser diferente. Por isso que tratar as pessoas como uma missão é o segundo ponto que para mim alguém que viveu o propósito precisa exercer. A próxima pessoa que eu vou falar hoje, ela pode ser alguém extremamente difícil. Pode ser um filho, pode ser um chefe, pode ser um atendente do café, pode ser qualquer coisa, irmãos. Eu tenho que tratar ela como se ela fosse a minha missão, porque é. O propósito ele não é um evento, é uma postura diante das pessoas. E eu preciso ser extremamente amável, cuidadoso. Eu sou uma pessoa difícil, porque eu sou muito ansioso, eu sou muito acelerado. E às vezes eu trato com pessoas que não têm a mesma rotina, e que bom, porque senão o mundo seria caótico. Mas as pessoas às vezes elas têm o seu tempo e tá tudo bem. Isso é maravilhoso, isso é a multiforme graça de Deus. E um dia eu tô lá numa farmácia e a menina ela foi extremamente demorada e ela não queria resolver. E eu tava lá acelerado. E a pastora veio e me deu assim, a Paula veio e disse assim: Lucas, ela tá no tempo dela. E tá tudo bem. Então, quando eu entendo que tratar as pessoas com amor, com lealdade, com cuidado, eu estou tratando as pessoas com amor. Eu estou tratando as pessoas com a bondade que vem do Senhor. E o terceiro ponto para mim, que a gente já está encerrando aqui porque eu não quero tomar o tempo de todo mundo, é: faça o que está na tua frente. Começa a fazer aquilo que parece ordinário, aquilo que parece comum do teu dia, faz isso com excelência. Faz bem feito. Não é porque alguém está olhando, mas é porque é uma oferta. Davi ele foi fiel na harpa diante de Saul, e Deus foi fiel no trono com ele. A fidelidade no pequeno vai preparar a gente a ser fiel no que é grande. Só que o que eu aplico na minha vida hoje? O que dessas três coisas que a gente elencou aqui de uma maneira muito rápida sobre o que é viver enviado, o que é viver com propósito? É ter intenção, tratar as pessoas como uma missão e é fazer o ordinário com excelência. Então eu vivo a minha vida com propósito não porque eu estou em uma plataforma, não porque tem muitas câmeras me gravando, não. É simplesmente porque eu estou vivendo o evangelho de uma maneira simples e natural. Porque eu estou vivendo o evangelho naquilo que eu fui chamado a ser. E fiquem imaginando agora, a Ana Carolina vai provavelmente ela vai pegar um metrô hoje, e pela minha experiência dos áudios que ela me manda, alguém vai ficar gritando lá o dia inteiro no metrô. Viver com um propósito é chegar num ambiente extremamente hostil como esse e ser amor. E ser o amor, ser intencional, é manifestar a graça de Cristo através de um sorriso. Não precisa ser muitos bons dias, não precisa ser muito espalhafatoso, não precisa ser extremamente aquela pessoa chata que quer evangelizar todo mundo. Não, eu sou amável, eu carrego amor, eu carrego a graça de Cristo. O mundo ele já vai mudar. Se a gente tiver o coração um pouquinho maior, o mundo ele já vai mudar com a gente, porque a gente vai manifestar o amor para as pessoas. Mas vai ter gente ruim na volta, vai ter gente amargurada, vai ter gente ferida. E se eu consigo ser diferente com quem me fere, então eu já estou vivendo o propósito. E é isso que muita gente, e isso foi um desserviço que nós tivemos na igreja, né? Um desserviço que nós tivemos durante um bom período. Muita gente quer ser espiritual dentro das quatro paredes, quer fazer várias coisas, quer ver muitos milagres, mas não consegue ser um cristão genuíno, não consegue se manifestar como alguém que move a sua vida em um verdadeiro propósito. Então eu quero fechar com algo que é muito bacana. Provavelmente você já está no lugar certo. Provavelmente não. Você já está no lugar certo. Você já está com as pessoas certas. Você já está na hora certa. A pergunta não pode mais ser qual é o meu propósito. A pergunta tem que ser o que eu estou fazendo com o que eu já tenho. Jesus, ele não é só a minha salvação. Ele é a base. Ele é a base que sustenta tudo o que eu faço. Ele é a base que sustenta a minha vida. E sem essa base, qualquer que seja a missão, ela vira ambição. Com base, o meu trabalho vira culto. Sem base, o meu trabalho vira pecado. O desafio de hoje é simples. Olha para qualquer coisa da tua rotina. Olha para uma só, não precisa querer olhar para tudo, porque talvez você não consiga de um passo de mágicas. Faz algo intencional.
Faz algo diferente. Faz algo que você vai ofertar. Seja um café da manhã para tua casa. Seja, sei lá, um abraço no tua esposa, no teu marido. Seja algo da tua rotina que você simplesmente diz: não, eu vou ser intencional nisso. Eu vou mostrar o amor. E não é por resultado. Isso Deus fala muito comigo, porque eu adoro o resultado. Mas é pela presença, é por estar. Não é a presença de Deus, é a sua presença. É você sair da rotina e você ser intencional no que você está fazendo. Faz o melhor chimarrão da tua vida para esperar o teu marido. Faz o melhor chimarrão da tua vida para esperar a tua esposa hoje. Esteja presente, viva o propósito. E se isso te ajudou de alguma forma, eu vou deixar isso salvo aqui, compartilha com alguém que está nessa fase em que o propósito não está tão vivo. E se der, compartilha também. Eu tenho postado todos os dias algum conteúdo, porque eu sinto de Deus que Ele está fazendo algumas coisas novas e eu não quero falar para multidões, eu quero simplesmente que você seja tocado por essa mensagem, assim como eu estou sendo, e que o propósito ele seja intencional na tua vida. Se for para amar, ame com intencionalidade. Você não precisa amar todas as pessoas, mas você pode manifestar Cristo através da sua vida. E muito obrigado por estar aqui comigo. Eu sei que foi um tremendo desafio e eu louvo a Deus pela tua vida. Eu gostei muito de te acompanhar no começo do teu dia. Que Deus te abençoe. Eu queria orar rapidamente, não quero tomar o tempo de ninguém, mas se você puder continuar nessa rotina, se puder fechar o teu olho, como você preferir, só continua escovando o dente e me acompanhando. Amém? Vamos lá. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que ouviu esse tempo de devocional, essa reflexão. Eu quero pedir, Senhor, que esse propósito ele seja vivo em nós, mais do que plataformas, mais do que a intenção de viver um propósito. Nós já possamos viver o propósito hoje. Eu já ter a força necessária para viver o propósito hoje. Não sendo engolido pela rotina, não sendo engolido pelas minhas emoções, não sendo engolido, Senhor, por qualquer que sejam as dificuldades, mas já viver o propósito hoje. E que no nome de Jesus esse seja o combustível, a intencionalidade, a fé, a capacidade de amar as pessoas, ver as pessoas como missão. E Senhor, eu já viver o propósito agora estabelecendo a minha fé no nome de Jesus. Assim eu oro, abençoando cada um, Senhor, de quem vai ouvir esse momento de devocional, quem está ouvindo esse momento de devoção e quem me acompanhou aqui. Mas eu te peço no nome de Jesus que essa seja uma chave que destrava a vida, que destrava as emoções, que impede mágoas, que impede dores e que nos desperta para viver um novo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que tenha sido algo que move o teu coração. Essa mensagem vai ficar salva, se você puder, compartilha ela com alguém e que você tenha essa capacidade de viver o propósito. Muito obrigado por estar comigo. Tchau, tchau.